Olá, pessoal! Como vocês estão? Vamos falar hoje sobre um tema super importante, que é dividendos na reforma tributária. E para falar desse tema, a gente vai falar com a Camila Amada da Ziconte Contabilidade. Tô chamando. Deixa eu avisar ela que eu convidei ela aqui. Já ela entra. E, para quem não sabe, a reforma tributária vai trazer a tributação de dividendos. A ideia dessa live não é falar sobre tecnicamente se isso é viável ou não, se isso é constitucional ou não. Tem muita gente que fala, olha, não é constitucional, porque o dividendo já foi tributado no momento que a empresa pagou o imposto de renda à pessoa jurídica. Mas aqui a ideia da live não é falar sobre a legalidade, a constitucionalidade, a viabilidade, não. É ser prático e falar o que vai acontecer em 2026 e como eu posso me preparar para esse novo cenário. E para isso a gente vai falar com a Camila Amada. Eu vou chamar ela de novo aqui, ver se já foi, convidando ela de novo. Tá dando aqui que ela não tá conseguindo participar. Que coisa! Deixa eu falar aqui com ela. Olha, gente. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Tá falando que não aparece para ela. Deixa eu ver aqui. Tô chamando de novo. Tchá. Então, Olá, muito bom oi, Ká, dia. tudo bem? Bom dia, como Tudo vai? bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom falar com você. Ah, ótimo. Cara, eu tava falando pro pessoal aqui, que bom que a gente Uhum, conseguiu, né? Quem sabe faz ao vivo, essas é coisas isso. acontecem. Cara, eu tava falando pro pessoal que a gente vai falar hoje sobre a tributação dos dividendos, Show. mas assim, só para alinhar a expectativa de quem é advogado e quer saber mais do detalhe da coisa, essa live não é para isso. A Uhum, gente não vai discutir constitucionalidade, a gente não vai discutir possibilidade de anulação, a gente não vai discutir nada disso. O que a gente vai falar é o que mudou e como eu tenho que uhum, me preparar para o jogo que vai começar daqui a uhum. 20 dias. Questões Né? tributárias já sancionadas, né? Exato, exatamente. Se é legal ou não, se é constitucional ou não, se a gente vai derrubar hoje ou não, depois vai demorar. E Uhum, o ano que vem, 2026, já tá aí. E o que a uhum. gente queria saber é o seguinte, Cá, você, que é uma contadora super competente, que trabalha em parceria com o meu escritório já há alguns anos, eu conheço o seu trabalho, eu sei que você trabalha bem. Você pode contar para a gente, assim, de forma prática, para quem não é contador, para quem não é advogado, o que muda com relação à tributação de dividendos em 2026? Show, com certeza. Bom, primeiramente, bom dia novamente, né? Prazer, meu nome é Camila Ramada, eu sou sócia fundadora da Ziconte, trabalho aqui em parceria junto com a doutora Sheila, estamos aí há alguns anos trabalhando juntos, né, She? Sim. E, bom, relacionado à reforma, foi exatamente o que a doutora Sheila falou. A gente não está aqui para discutir constitucionalidade, a gente não está aqui para discutir a questão mais jurídica da coisa, né? A gente está aqui para trazer informação aos empresários que estão tão perdidos e têm ouvido no Instagram cada um falando uma coisa. Tem gente que fala A, tem gente que fala B. Então a gente veio para trazer de fato a prática, o que já está acontecendo e o que a gente já tem que tomar cuidado, né? Então, bem se sabe que sim, nós precisávamos ter uma reforma da renda, a gente precisava ajustar a tabela do imposto de renda, né? A gente precisava, até porque pô, estamos com essa tabela há muitos anos, a gente teve alterações no salário mínimo que fica totalmente incompatível ali com a tabela que a gente estava trabalhando. Mas também muito se sabe que o governo federal retira de um lado e ele não perde do outro, né? Então a gente precisa, o governo federal ele precisa fazer esse balanço ali. Então a reforma da renda é algo positivo. A reforma da renda para isenção de imposto de renda até 5 mil é positiva, mas aí a gente vem para o outro lado negativo, que é o que? O impacto direto aos empresários, que é a distribuição de dividendos, que é o imposto sobre dividendos, que é o que a gente vai falar. Então a gente vai abordar esses dois pontos hoje porque um ponto agrega o outro, um ponto complementa o outro e um ponto é consequência
do outro, né? Ô, Cá, só pra gente pontuar aqui, o pessoal que tá entrando agora, que não pegou o comecinho da live. Você acaba de falar que a reforma era necessária porque a gente estava desatualizado com relação a um monte de coisa com relação ao imposto de renda. E aí, Exato. agora a gente veio formalizar que Uhum. se você ganha até R$ 5.000, você não precisa pagar imposto de renda. Isso. Porém, muito embora essas pessoas que ganham até R$ 5.000 não Uhum. precisem mais pagar imposto de renda, isso está firmado, está alinhado já. Quem ganha mais de quanto por ano? 50.000 por mês ou 600.000 no ano, que também são coisas diferentes. Legal. Aí essa pessoa vai pagar, ou seja, formalizou que quem ganha menos não precisa pagar e formalizou que quem ganha mais precisa pagar, certo? Exatamente, exatamente. Então, falando ali da isenção dos 5.000, tá? Então, a lei, ela não fala sobre isenção, ela fala sobre redução. Mas, automaticamente, quem ganha até 5.000 não paga imposto de renda com essa redução, né? Com esse redutor de alíquota ali. A gente não tem um pagamento de imposto de renda sobre isso. Afeta Ah, ali e os só para te interromper de microempresários. novo. Pode A falar. lei, ela falou R$ 5.000? 5.000 por mês. Nunca mais vai atualizar isso? Não, atualiza-se, Ah, tá. vai, sabe-se lá quando Deus, né? Igual a gente teve ali uma reforma e a gente tem a tributação que a gente conhece hoje, a tributação que a gente trabalha hoje, PIS, COFINS, ICMS, ISS, ela foi sancionada há 60 anos atrás, há quase 60 anos atrás. Então é por isso que eu falo, né? A gente precisava de uma reforma, mas é aquilo, né? Tem todas as problemáticas do nosso país por trás. Então, assim, a gente tem a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês. E isso vai ajudar colaboradores, de certa maneira, vai ajudar. Quando a gente olha o país, vai ajudar mais de 80 milhões de pessoas, tá? Então, isso é algo positivo. E impacta diretamente a isso. Microempreendedores, autônomos, né? Aquele pessoal que de fato ganha até 5.000 reais por mês, tá? Então está batido. A gente tem uma segunda faixa também, que é a redução para quem ganha de 5.000 a 7.500. A gente também vai ter uma redução e dali para frente continua tudo igual, tá? O que a gente já conhece hoje. Então, para quem recebe salário, para autônomos, para microempreendedores, isso é positivo, legal. Agora a gente tem a consequência, por outro lado, que é a distribuição dos dividendos, que é a questão dos sócios, dos empresários, né? Como a gente teve essa reforma do imposto de renda, assume-se automaticamente, sanciona-se que sócios que distribuam lucro até 50.000 por mês são isentos. Mas que se ultrapassar 50.000, ou seja, se você distribuir 51 mil reais em um mês, a gente já tem a retenção na fonte do imposto de renda. Então, já existe o pagamento automático ali de 10% sobre esses 51 mil, tá? O Cá, como que funciona isso? Agora eu vou começar a questionar assim, como se. Eu sei que essas Show. perguntas vão vir Não, dos a nossos ideia é essa, né? clientes, A né? ideia é bate-papo, é É, você ali trazer essas perguntas pra gente. exato. Conhecendo o nosso eleitorado, né? Uhum. A pergunta que surge é assim: como que o governo vai saber que eu distribuí 51 mil para o meu sócio? Tipo Tá. assim, se eu só registro, por exemplo, meu balanço é trimestral, meu balanço é semestral, não dá para fazer uma jogada de colocar 55 no mês, 45 no outro? O governo Aham. descobre isso? Não. Tá. O problema do balanço é As que perguntas, né? ele é um documento contábil, do qual, sim, ele pode ser fechado trimestralmente, anualmente, semestralmente, mas aqui internamente na contabilidade a gente precisa enviar uma obrigação acessória mensal, tá? Então, uma vez que teve essa transação monetária, ou seja, saiu da empresa para a conta pessoa física do sócio, o valor acima de 50.000 e que não seja prolabore, a Receita Federal, ela tem como rastrear isso, tá? Hoje, a Receita Federal já tem como rastrear muita coisa. Não é à toa que a gente tem o imposto de renda pré-preenchido, né? Por quê? Porque as contabilidades, nós como contadores, a gente viu uma série de obrigações acessórias para a Receita Federal. Dentre elas, de MOB, que é a declaração imobiliária, ou seja, se eu alugo o imóvel, se eu sou locador, se eu vendo e a minha imobiliária, de certa maneira, declara isso, a Receita Federal já tem essa informação para mim, tanto que aparece na minha pré-preenchida do imposto de renda. Plano de saúde, seguro, tudo, tá? Então, cá, rapidinho, Médico. interrompendo de novo, porque assim, nosso eleitorado, né? Eu ainda, tá?
Para quem tá vendo essa live e vai ver depois, saiba que hoje é dia 10 de dezembro de Sim. 2025 e 25 Aham. e eu tenho clientes, empresários bem-sucedidos que não acreditam que a reforma aconteceu. Então, Uhum. assim, existe esse nível de, vamos dizer assim, pessoa fora da realidade, né? Uhum. Que não Mas quer existe acreditar. também. Exato. Mas assim, esse nível é um nível muito alto, porque assim, tá sancionado, tá aprovado. Você pode entrar no site do Senado, pode entrar no site da Uhum. Câmara, pode entrar em vários sites confiáveis, assim, Sim. do governo e ver que tá aprovado. Mas uma coisa que nunca fica muito explícita é esse poder da Receita Federal de saber tudo que a Uhum. gente ganha, tudo que a gente gasta. Uhum. Então, a minha pergunta é verdade isso? Sim, é verdade isso. Se eu não declarar, Uhum. entrou lá 55 mil na minha conta, Aham. mas eu declarei que entrou 50. A Aham. Receita tem como saber? Tem como saber. Tá? Ela vai fazer o cruzamento de dados daquilo que ela recebe, daquilo que você declarou, daquilo que a empresa declarou, daquilo que entrou na sua conta bancária. E assim, muito se sabe que também com a reforma tributária, os bancos eles vão ter pleno poder e eles vão ser os responsáveis nessa questão de verificação de valor, tá? Então, assim, Então, até os fugindo bancos um vão ser pouquinho os ao fiscais tema, agora. fugindo um pouquinho ao tema, a gente tem a questão do split payment. Split payment, quem vai ser o responsável vai ser o banco. E o que, que é isso? A gente pode falar em outra live sobre, mas é a partilha de imposto automática. Né? Então, eu vou receber ali o valor do meu serviço prestado ou da minha venda do meu produto já deduzido imposto, tá? Mas aí isso é um outro assunto. Então, assim, hoje a Tá Receita tudo a ver, Federal né? Se a gente já não hoje, vai receber o dinheiro, que o banco vai pegar uma sim, parte do dinheiro e já vai mandar para o sim, governo, sim, isso é mais uma demonstração de que a Receita está sabendo e sim, já está pegando seu dinheiro antes mesmo de você ter ele no bolso. sim, exatamente. Hoje, a gente, em lei, né, em lei complementares, emendas e tudo mais, a gente já tem várias coisas que provam que a Receita Federal tem o acesso às informações. A questão é que a gente não tem sistema suficiente, né, ali no Brasil, para pegar todo mundo. Mas a gente tem aquela questão dos 5 anos de caducar, né? Então, eu tenho ali 5 anos para trás que a Receita Federal pode vir a me cobrar todas essas informações faltantes, né? Tudo aquilo que eu não declarei de acordo com a informação que eles têm. Isso acontece, tá, gente? Já aconteceu várias vezes. Eu trabalho há 20 anos na área e eu já vi acontecer por diversas vezes. Com pessoas físicas caindo na malha fiscal, com pessoas jurídicas, Simples Nacional, por exemplo, que faturava 1 milhão, né? Vamos colocar um valor ali bem exponencial, mas declarava 500 mil e depois veio cartinha da Receita Federal falando: olha, eu sei que você faturou 1 milhão, então eu quero receber agora sobre esses 500 mil faltante. Então, essa fiscalização ela pode acontecer, tá? Ela pode acontecer. É, e é claro, né? Uma roda gigante ali. Pô, é um bingo. A gente não sabe com quem vai acontecer, mas pode vir a acontecer, tá? Então eles Posso podem só pegar sempre. complementar uma coisa, Cá? Pode. Primeiro, o Carlos Júnior está perguntando: dívida jurídica caduca após 5 anos? Essa aí eu respondo porque ela é uma dúvida jurídica, e Aham, aí já vou puxar com mais outra pergunta para você, que acho que a por gente favor. marcou meia hora de live e vai ser quase impossível falar de tudo que a gente quer. É assim, Carlos, a gente tem dois institutos jurídicos, um chama prescrição, outro chama decadência. O caducar é o apelido informal que as pessoas dão para prescrição. A prescrição não é a anulação da dívida, ela é a anulação do direito de cobrar. Então, assim, Uhum, você tem uma dívida de 100 mil com o governo, ele tem 5 anos para te cobrar. Se ele não te cobrar em 5 anos, você ainda deve, mas ele não pode processar por causa disso. Agora, quando você fala em decadência, né? Decadência é a perda do direito, ela acontece em 20 anos. Então, você tem uma dívida de 100 mil e o governo não te cobrou em 20 anos, aí você não. Se você pagar, já está errado, porque ela deixa de existir mesmo no mundo jurídico. E então, isso. Aí, voltando para falar é. com a E Camila. A aí, e Camila aí, está só dando. complementando essa questão de empresa também, é algo que demora ainda mais tempo, né? Porque se a empresa tem a dívida, vai ter ali um tempo de prescrição, de entrar em dívida ativa, depois disso ainda pode vir para a pessoa física. Então, além desse tempo de pessoa física, a gente tem o tempo de pessoa jurídica. Então, a dívida da pessoa jurídica, ela pode caminhar ali por muitos longos anos, porque depois acaba Sim. atingindo a pessoa física, né? Então, só para complementar. Pode falar, Xê. Não, e aí, só para complementar também, assim, o que a gente está falando aqui gente, isso assim, cara.
É ouro, sério mesmo. O abençoado que cair aqui ou que olhar essa live depois vai poder se preparar de uma forma assim bem diferenciada, porque a gente Sim. está falando aqui com a Camila, que é uma das melhores profissionais que eu conheço na área de contabilidade. Lembrando que eu sou advogada societária, meu dia a dia é tratar com contador. Ou seja, eu não escolhi uma pessoa aleatória, eu escolhi uma pessoa que vai falar a verdade apenas porque vai ficar no meu Insta, vai ficar no Insta dela, e a gente precisa garantir a qualidade da informação. Sim. Esse é o ponto. Inclusive, convidamos vocês a convidarem pessoas que pode vir ali a ter interesse nesse assunto, né, Xê? Sim, com certeza. Ó, Para na poder verdade, todos os assistir. meus clientes, Opa, que caiu tudo aqui. voltando, acontece, quem sabe faz ao vivo. Viu o Fernando lá atrás já? Fernando tá aqui, O ó. Fernando aqui é o meu parceiro. Eu ligo para ele até mais que a Camila por dia. Fernando, eu tenho certeza que eu devo ligar para ele Com certeza, sim. mais que a Fala muito Camila. mais com ele do que comigo. Né? Então, assim, gente, são pessoas que eu conheço. E aí, uma coisa que eu falo aqui para contribuir, tá, Camila? O que acontece nas execuções fiscais? Não é nem que a Receita não tem como cobrar. Uhum, É que a gente tem um advogado para o ente público, que é o uhum, advogado-geral da União, que sim, é a promotoria, enfim, vai depender se Estado, município ou exato. União. E a gente tem falta de advogado, tá? Eu A gente não imagino. tem falta de receita. Então, assim, os advogados, eles falam nos processos de execução fiscal, e tem até instruções que falam sobre isso, assim, ó, esse valor aqui é muito pequeno, eu não vou dar continuidade porque eu não tenho braço para tocar o processo. Uhum, Isso não quer dizer que a Receita não te conheça. Isso quer dizer que ela sabe que se ela mandar para o escritório de advocacia dela, público, não tem advogado suficiente para te processar. uhum, Só que a gente está na era da inteligência artificial. uhum. Isso que eu ia E falar. juiz, promotor, Todos Ministério estão usando Público IA. estão usando. Então, assim, daqui a pouco vai. Eu É. entendo. Os processos já estão menos morosos, né, doutora Sheila? Já, tá bem menos moroso, não Sim, tá. Assim como o advogado não quer admitir que usa IA, juiz, promotor também não quer, mas sim, grande parte já usa. Então, sim. assim, a gente tá falando 2025 numa velocidade muito grande. Eu já Uhum, jogo aqui para 2027, 2028, essas dívidas pequenas, dívidas pequenas aos olhos do Estado, sim. dívida de 50 mil, dívida de 100 mil, dívida de 150 mil, que hoje eles ignoram, Uhum. elas vão começar a ser cobradas. Sim, com certeza. E Então, até, assim, uma coisa que a gente tem falado muito, tá, gente? A reforma tributária, ela veio amarrando muita informação. Então, assim, a gente vai ter oportunidade de falar sobre todos os pontos da reforma, mas ela vem amarrando tudo, né? E uma das coisas que ela amarrou foi o seguinte: a reforma tributária agora ela unificou, então os impostos eles serão recolhidos automaticamente, diretamente ali para o governo federal. O governo federal vai fazer a partilha, né? A repartição ali de impostos, estados e municípios. E como que eles vão fazer essa partilha, né? Então a Receita Federal veio e falou para os estados e municípios o seguinte: a gente vai fazer a partilha de acordo com a arrecadação de vocês hoje. Então, o quanto você arrecada hoje é o percentual que você vai arrecadar ali daqui para frente. O que os estados e municípios fizeram? Vou correr atrás de arrecadação. Né? Então, a fiscalização está muito maior. Eles estão averiguando muito mais coisas que antes estavam paradas. Eles colocaram muito mais pessoas para poder fazer fiscalização disso, exatamente para aumentar o percentual de arrecadação e manter-se a partilha de arrecadação daqui para frente mais ou menos compatível do que o que já é hoje, né? Até porque muitos municípios serão totalmente impactados, consequentemente, negativamente, com essa partilha ali do governo federal direto. sim, e aí voltando para a parte das continhas. Uhum, A tributação do dividendo vai acontecer. Quem ganha mais de 50 mil vai ser tributado. uhum, Pergunta. uhum, Pergunta em nome de todos os meus clientes que vão perguntar isso aí. Em nome de todo mundo que está assistindo. Se eu recebo 40 mil reais 10 meses do ano, uhum, em um mês do ano eu recebi 80 mil. Eu uhum, vou ser tributado? E se sim, vou ser tributado só naquele mês de 80 mil em diante? Ou só no uhum. mês que eu tirei 80 mil e nos outros, se eu tirar menos de 50 eu não vou ser? Como que vai ficar essa continha? Tá, então vamos lá. A gente, como eu falei lá no começo da live, a gente tem dois formatos de cobrança da distribuição de dividendos. A gente tem a distribuição de dividendos e a distribuição sobre alta renda. São coisas que se complementam, mas são assuntos completamente diferentes, tá? Distribuição de dividendos são esses 50 mil todo mês, né? Que chega até os 600 mil no ano, não ultrapassa o limite de isenção e você fica ali sem pagar esses 10% retido na fonte. O que é o retido na fonte? É a empresa já descontar esses 10% antes de fazer a distribuição de lucro para você do próximo período, tá?
Então, se você ficar dentro desse limite, ok, você não paga os 10% de imposto de renda retido na fonte. Mas nesse caso, ultrapassando 600 mil, então a gente tem duas questões. No último mês, eu distribuí 80 mil, eu vou pagar a retenção na fonte dos 10% de imposto de renda sobre esses 80 mil. E como eu ultrapassaria os 600 mil no ano, isso vai vir também para minha declaração de imposto de renda. E caso haja algum resíduo a ser recolhido, eu também vou recolher. E por quê? É muito sabido que, principalmente empresários, muitas vezes ele tem imóvel de locação, ele vende imóvel, ele tem aplicação financeira, né? Então ele tem outros investimentos. Todas essas receitas ali a mais, entra nas altas rendas, tá? Então, eu sou empresária da Ziconte, eu vou tirar ali os meus 50 mil por mês, beleza? Eu cheguei nos 600 mil de distribuição de lucro, eu não vou pagar o imposto de renda retido na fonte, mas eu tenho aplicação financeira, eu tenho investimento, eu alugo imóveis, né? Eu tenho outros tipos de renda que aí sim ultrapassou esses 600 mil. Então, eu vou pagar o imposto de renda pela tabela do imposto de renda sobre altas rendas, né? Sobre essa superação ali, sobre ser superior aos 600 mil. Então, vai somar tudo. Nesse altas rendas, ele vai somar a nossa distribuição de lucro, a renda com aluguel, a renda com investimento, a renda com tudo. Só não vai somar doação e herança, porque a gente entra ali em outra questão, que é, né, o imposto sobre herança, tá? Sobre doação. Legal. Mas então vamos fazer uma conta. Qual que é a alíquota do imposto sobre altas rendas? Eu Não amo tem esse como tipo de fazer a conta conta, assim agora, Xê. A né? fórmula do imposto de renda mudou totalmente. Eu posso compartilhar com vocês depois, mas não é mais simplesmente a gente pegar o valor e aplicar o percentual do imposto de renda. Como a gente tem a lei, ela sancionou redutor, ela sancionou limite de isenção, tem várias coisas na lei, então é uma fórmula, sabe aquelas fórmulas de escola? Vai Tem ter que uns fazer na 6 calculadora do Enem. algoritmos diferentes ali. Então a gente vai ter que fazer uma conta, é uma fórmula onde a gente vai chegar num percentual. Não sei se vocês têm esse conhecimento técnico do Simples Nacional. Teve uma época que o Simples Nacional era uma alíquota efetiva. Então eu pagava ou 6, ou 8, ou 10. Ele era progressivo, mas era uma alíquota efetiva. A partir de 2018, se não me engano, 2008, a gente tem a questão da alíquota é, totalmente também por uma fórmula. Então, a gente também tem um redutor, a gente também tem um limite ali, e essa alíquota ela é totalmente variável. A mesma coisa vai acontecer com o imposto de renda. Então, a gente vai ter uma Tá, tabela, uma fórmula que deve ser aplicada, e em cima dessa fórmula, a gente vai saber quanto que vai pagar de imposto de renda ou não. legal. Mas acho que a dúvida é a seguinte: se eu posso faturar até 600 mil Uhum. na soma de tudo que eu recebo, Ó, aluguel, é, deixa eu dividendos, pegar etc. aqui, eu acho que eu tenho um último case que a gente pegou de valores, só para vocês entenderem, a gente teve um cliente que a gente fez a conta, que ele pagaria com essa distribuição 200 mil a mais do que ele já paga de imposto de renda, tá? Existem formatos e estratégias para que a gente não tenha esse pagamento de imposto de renda, que é o compliance da distribuição de lucro, que é o registro da ata. Então, existe a possibilidade de a gente pegar ali o lucro que esse sócio costuma ter anualmente, registrar uma ata para que essa distribuição seja feita até 2028 com isenção. O governo federal disponibilizou isso, as Big Shores fizeram isso. Então, a VEG foi a primeira, eles distribuíram mais de 23 bilhões de lucro já nessas atas, que vão ser distribuídos ali aos De vinte e acionistas, cinco aos até vinte e sócios, oito. de 25 a 28. O Itaú fez isso também, então as grandes empresas já fizeram e a gente está fazendo esse mesmo modelo de ata, né, esse mesmo compliance para os médios e pequenos empresários. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Mas basicamente assim, gente, vai ter gente que vai crescer e muito imposto de renda com essa questão de altas rendas. E, poxa, nem é tão altas rendas assim, né? Se a Não, gente for não parar é para tão pensar. alta renda assim para quem tem uma família, mora em São Paulo, enfim. Exatamente, com o Mas custo que a a gente tem pergunta hoje. seria assim, por base de cálculo, tá? Entendi que tem uma Uhum, complexidade, etc. Mas assim, só para quem também tem muita gente que está entrando, que está saindo, para quem está entrando agora entender. A gente tem dois parâmetros para calcular a distribuição de dividendos. Um é a uhum, distribuição retida na fonte, que a sua empresa vai fazer, e o segundo é o imposto de renda, que vai somar todas as suas rendas, uhum, sejam elas aluguel, sejam elas dividendos, tudo que você uhum, tiver para distribuir. Então, a gente tem esses dois parâmetros
que vão incidir, que você vai pagar. Essas duas contas que você vai pagar, ponto. Uma é recebendo da empresa, a outra é na sua fonte de renda. Uhum, Então, a gente já falou dos 50 mil por mês que você pode receber pela empresa, mas eu posso uhum. ter 10 empresas e receber 50 mil por De cada cada uma delas. uma, que aí eu Uhum. não vou pagar o imposto de renda, o imposto Retido na retido na fonte. fonte pela empresa. Isso. Só que se eu receber mais de 600 mil reais por ano no imposto de renda, se eu receber mais de 600 mil reais por ano de Na minha renda conta. na minha conta, eu vou pagar imposto de renda sobre Isso. altas rendas. Esse imposto de renda sobre altas rendas, Uhum, ele funciona como a base de cálculo. Por exemplo, vamos supor que eu recebi 600 mil reais no ano. Eu vou uhum, pagar zero, certo? uhum, Se uhum. eu receber 610 mil reais por Eu vou ano, pagar sobre os 610 mil reais. você paga sobre os 610, você não paga Isso. sobre 10. Ele não tem proporcionalidade. É. A Ou partir do seja, momento que você ultrapassou esses 600 mil, a gente paga sobre o total. Mesma forma, os 50 mil. Então, tá. 51 mil, eu não vou pagar sobre os mil, eu vou pagar sobre os 51 mil. Uhum. E Tá? aí a gente vai ter que fazer uma conta Toda complexa, aquela conta. mas É. de qualquer forma. Isso. Então, é aquilo, né, gente? É, e um ponto importante também, né? O que você pagou de retenção na fonte, lembrando-se que é uma retenção, é como se fosse o salário pro labore onde tem o IR retido. Quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, obviamente essa retenção ela é abatida, né? Então existe a possibilidade de restituição desse valor em algum momento, caso você tiver despesas e tudo mais. Mas caso você tenha rendimentos a mais, receitas a mais, que é sobre o que a gente está falando, aí a gente vai pagar o resíduo, né? A gente vai pagar o que ainda falta. Legal. Bom, então eu acredito que mais do que nunca a reorganização societária Total. ela é necessária. Uhum, Se uhum, você ganha mais de 50 mil reais por mês, ou pretende ganhar em uhum. 2026, chegou a hora de sentar Sim. com seu contador e com seu advogado societário e fazer uma reorganização societária. Isso para todo mundo, né? Uhum. Você sabe que eu, por acaso, né, tô com alguns clientes médicos e médico tem muito disso. Tem Tem. vários Tem porque tem CNPJzinhos. poucas despesas. Isso, É, isso. a gente tem alguns modelos, né? Alguns segmentos que isso acontece muito. Então, a gente tem advogados, a gente tem médicos, a gente tem prestadores de serviço, administradores que recebem, sei lá, 80, eles trabalham num formato meio PJ e eles recebem 80 mil no mês. 80 mil no mês, das quais a gente tira ali valor de contabilidade, a gente tira imposto e ainda sobra 60, 70 mil. Então, automaticamente essas pessoas vão ser consequentemente, né, impactadas com essa distribuição de Que lucro. interessante isso que você falou, porque assim, por exemplo, a minha empresa teve Uhum, 100 mil de faturamento, uhum, só que eu tive 60 mil de despesa. uhum, Não, vou pegar. Minha empresa teve 100 mil de faturamento, só que eu tive 40 mil de despesa, daí eu tenho isso. 60 mil de lucro. Se eu tiver Uhum, 60 mil de lucro dentro da minha empresa e pegar na minha PF 10 mil, por exemplo, eu quero deixar uhum, 50 mil na empresa de lucro para reserva de capital, para. uhum. Eu ainda assim contabilizo que eu tive 60 de lucro? Não, esse lucro é o que for distribuído. Mas Distribuído para PF, tem que entrar na minha conta. lembrando que enquanto esse lucro ficar ali, então, por exemplo, se a gente tiver uma reserva de lucro, é lucro. Em algum momento esse lucro vai ter que ser distribuído. Então, o que a gente está montando como estratégia? Tem pessoas que, eu retiro 15 mil por mês, mas eu tenho uma reserva de lucro lá de 1,5 milhão. Esse 1,5 milhão de lucro acumulado, a gente precisa montar uma estratégia de distribuição dentro desses próximos anos, até 2028, para que ele não seja tributado. Então, uma vez que tenha o lucro lá, e mesmo que ele seja inexistente, o que também é um ponto muito complexo na contabilidade, porque tem muitas empresas que não fazem a contabilidade correta, então não envia documentação para o contador, e aí esse balanço ele fica cru, ele fica só com as receitas e ali o pagamento de imposto e pagamento da contabilidade. Então, muitas vezes sobra um lucro que não existe. A gente tem o Uhum. lucro do balanço que não é o lucro real, né? Não é o lucro de fato da empresa. Então, a gente precisa olhar para o balanço, a gente precisa verificar com os nossos contadores como que estão essas demonstrações contábeis, quanto de lucro a gente tem dentro do balanço para poder montar uma estratégia de distribuição. A partir do momento que eu tenho um lucro, se eu tiver que distribuí-lo daqui nos próximos anos sem fazer uma organização societária, sem fazer um compliance de lucro, você pode pagar esses 10% ali a partir do momento que você tiver que fazer a distribuição sem ter feito a distribuição. Então, mais do que só uma entrada no banco, né? Mais que só uma entrada na conta do sócio, é também uma estratégia contábil, porque
independente se eu tiver o dinheiro ou não, mas eu tenho esse lucro lá, se em algum momento ele tiver que ser distribuído. Então, eu vou vender a empresa, eu preciso distribuir esse lucro. Ou eu vou fazer uma dissolução, né, societária, eu vou sair da sociedade, vai separar os sócios, eu preciso fazer a distribuição de lucro. O lucro que tiver no balanço, se ele de fato não existir, ele vai ter que ser ali pago um imposto sobre algo que nem existe só por conta da distribuição. Então é algo Nossa, que de fato muito, precisa de muita estratégia. muito interessante. Inclusive, a gente tem reunião hoje, né? Já fiquei, pensei aqui, meu A Deus, gente tem reunião estratégica hoje, que inclusive foi o que eu falei, distribuir a o gente precisa lucro a conversar. rodo esse ano, porque saíram os Sim, sócios, né? Então tem que sim, contabilizar tudo isso, né? E exato. aí, só para finalizar, você me passou uma informação muito importante que eu não sabia. Pessoal, presta muita, muita, muita atenção, tá? A Camila acabou de falar que a gente tem até 2028 para distribuir o lucro É, acumulado de até 2025. E é. aí, claro, né? A gente faz os atos societários necessários para poder distribuir esse lucro. Mas me conta um pouquinho mais, Camila. Se eu tenho, por exemplo, eu terminei 2025 com 100 milhões de lucro. Uhum. Eu tenho até 2028 para distribuir esses 100 milhões, independente, é, distribuir esses 100 milhões sem pagar dividendos? É Sim, isso? eu tenho até 2028, desde que haja o registro da ata ainda dentro desse ano, e a gente está falando até o dia 18 de dezembro. Legal. Bom, Tá? então, Esse registro ele vai ter que acontecer ou na junta comercial, né, ou ali na OAB, então a gente precisa ter esse tempo hábil para registro e para que esse registro saia até 31 de dezembro de 25. tá ótimo. Camila, a gente ultrapassou um minutinho da live. Eu acho que foram 30 minutos, assim, de excelente explanação. Como sempre, você vem esclarecer bastante. Queria que você usasse mais os últimos minutinhos para fazer um resuminho, né? Tipo assim, qual é o advice, né? Qual que é... Sabe assim, bom, o pessoal mais jovem não vai entender, mas o pessoal da nossa geração vai entender que quando terminava o desenho do He-Man, ele virava assim, né? E falava, amiguinhos, a lição do dia, lembra? Então vamos supor assim que a gente é o desenho do He-Man, acabou o desenho agora, né? Aí você vira para trás e fala assim, amiguinhos. Então, a lição do dia é. Eu abro para você. A lição que fica para todos que estão assistindo, que forem assistir, que forem compartilhar essa live ali com os colegas empresários, é: precisamos correr até o dia 18 de dezembro para verificar com a contabilidade se há lucros acumulados no balanço, verificar as provisões para os próximos anos. Então, eu estou tranquila, eu não distribuo lucro de 50 mil esse ano, mas a minha ideia é crescer. Todo mundo que tem uma empresa pretende crescer, né, alavancar ali, escalar. Então, como que está o provisionamento, né? Como que está ali a provisão do próximo ano? O que eu imagino para o próximo ano? Eu imagino distribuir mais que 50 mil por mês, então eu já tenho que fazer ali também um compliance de lucro. Eu preciso montar uma estratégia para que eu consiga distribuir esse lucro nos próximos anos, mesmo que eu ainda não tenha ele acumulado, mas nos próximos anos sem o pagamento de imposto. E o terceiro ponto, que é o registro, né, de todo esse compliance, dessa distribuição dessas atas, desse gerenciamento, né, dessa gestão ali societária, ainda dentro da próxima semana, né? Então, até o dia 18 de dezembro, tá? Para Tá? que Eu todos queria tenham mandar um tempo recado pro hábil. Fernando, que tá atrás de você, que assim que a Ah, gente ligar a recado para live, você. eu tô Recado para mandando você. uma ata para você, tá, Fernando? Aqui do Ela, Estimado ela está te Advogado, mandando uma ata neste exato momento. da distribuição de lucros do Estimado Advogado para É, 2028. sim. E assim, Obrigada. vamos. Esse ano não tem recesso, né? Esse ano é trabalho, é trazer ali informação para os empresários, é trazer informação para as empresas, né? Para os nossos clientes todos, né, Sheila? Aham. E fazer o máximo possível para que eles não sejam tão afetados, para que a gente consiga trazer estratégias positivas ali. E vem muito aí pela frente, né? Vem muita coisa que a gente precisa pensar pela frente. Eu posso fazer o meu momento He-Man também? Pode. Deixa eu... Peraí, eu vou até virar aqui. Amiguinhos, na live de hoje, a gente aprendeu o quê? Se você ainda não passou seus imóveis para uma holding, ainda não registrou na ata de distribuição até 2028, o momento é agora. Você tem uma semana para fazer isso. Sim, Se você não fizer isso na próxima semana, toma ali 10% em cima de tudo que você vai retirar ano que vem. Porque, sim. verdade seja dita, de 100 clientes que eu tenho, 100 recebem mais de 50 mil reais por Uhum. mês.
Uhum. Então, a gente aqui no Estimado Advogados está avisando todo mundo, está chamando para reunião, está falando, Show. bora, gente, bora, não demora. E eu tenho certeza que na Ziconte também, porque eu sou cliente da Ziconte, eu tenho reunião hoje às 18h30. Reunião às 18h30, então Às para vocês verem como 18h30. estamos aqui, ó. Exato. E se necessário for, até 11h30, olha, eu vou falar, eu fiz reunião esse ano, tá? Todos os dias, semana passada, meia-noite. Eu fiz. É. Porque tem cliente médico, porque tem cliente que só Sim, pode trabalhar nesse. Porque esse sim, fim de ano tá difícil. é E eu, isso. eu queria vou até pedir pro pessoal do marketing, quando acabar o ano, para postar aquele pessoal terminando a maratona, que fica já mancando, que passa no coisa e cai. Assim. É totalmente esse ano pra É, gente, né? é. Contadores e advogados são É, ocupados. eu acho que, na verdade, agora é só o começo da maratona. Acho que a gente vai ter isso até 33. Acho que 33 a gente passa a faixa e cai. Aí beleza, mas até lá. Isso com certeza absoluta. Agora, o que eu queria, assim, eu vou até deixar registrado aqui nessa live. O que eu queria era que todos os meus clientes que tivessem imóveis quitados tivessem É, transferido eles para holding esse ano. sim. O pessoal que eu avisei, assim, ó, gente, eu tô com o contrato prontinho, o pessoal segurando. E eu avisei, eu avisei, eu avisei, 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 avisei. É. Cara, dá-lhe imposto de renda em 2026, tá? Galerinha, dá-lhe imposto de renda em 2026. E não é barato. Não só isso, e TCMD e TPI também, né? No caso da holding, Sim, sim. a gente tem ali. ITBI e TCMD a gente já paga. Agora, imposto de renda era desnecessário. Era Sim, desnecessário. Agora, enfim. Mas é isso, esse zelo que a gente tem, né? Eu tenho certeza. Obrigada, Camila. imagina. Vou te dar mais uma oportunidade para você falar aí mais um pouquinho. Mas assim, gente, eu só queria falar que a Camila, ela tá aqui sem receber nada por isso, no momento que ela tá super corrida, com 1 milhão de clientes chamando ela para esclarecer XPTO, né? E ela tá aqui, assim, por um motivo, porque eu conheço a Camila, que é a responsabilidade de avisar todo mundo enquanto ainda dá tempo. E isso é verdade, assim. De igual forma, tô eu aqui, nem almocei ainda, e tô morrendo de fome, e tô com 1 milhão de coisas, meu WhatsApp parece uma cachoeira, o meu e-mail nem se fale, né? Já tô com gente aí para gerenciar WhatsApp e e-mail. E a gente parou aqui para falar para você que está assistindo, que se Deus colocou aqui, meu filho, presta atenção. Não é, isso é cuidado, isso é zelo, tá? Presta atenção na live e se prepara, porque você tem 7 dias para se livrar de uma carga tributária que você não precisaria pagar. Então, se você assistiu essa live e não fez nada, aí tá bem pago o seu imposto, beleza? E aproveitem esse momento, né? A doutora Sheila abriu ali espaço para que a gente pudesse falar, para que vocês pudessem receber essa mensagem de maneira gratuita, de maneira de fato ali, totalmente de doação mesmo, né? Então a gente vê aí profissionais que estão cobrando muitos zeros para poder só falar sobre a distribuição da renda. A doutora Sheila trouxe essa informação para vocês ali de braços abertos, então aproveitem e façam o que tem que ser feito ainda dentro desse mês. Ainda dentro dessa semana, tá, gente? Ainda dentro Mês dessa não. semana. Tá, dentro dessa semana. Igual a Esse Fernanda mês já já com era, né? A gente taquicardia já tá lá de atrás. férias. Já estamos de férias, fala. Não tô nem. Exato, exato. Pessoal, muito obrigada por quem tá aqui. Obrigada, viu, Camila, pela live. Ela vai ficar disponível tanto no meu perfil como no da Camila. Eu vou compartilhar ela ainda com os meus contatos que eu tiver no Instagram para falar sobre a importância desse tema. Todo mundo que tem empresa quer tirar lucro. Todo mundo que tem empresa quer tirar lucro. Sim. Esse não é um assunto nichado para indústria, nichado para médico, não é assunto nichado para marketplace, é um assunto que envolve todo empresário que quer tirar lucro da empresa. Beleza, pessoal? Muito obrigada, obrigada, Caio. Até a próxima. Até. Beijão. Tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau. Tchu, 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 tchu.